Eu sou da Igreja Batista Vida, ali em Águas Claras, pastor Heber Aleixo. Fui convidado para falar um pouquinho sobre cosmovisão, fazer essa primeira aula de cosmovisão. A minha ideia, beleza, obrigado. A minha ideia, então, é fazer com os irmãos essa introdução desse conceito em 4 partes. Primeira parte, eu quero falar sobre alguns questionamentos iniciais, ou melhor, a primeira parte eu quero falar sobre alguns questionamentos iniciais. A segunda parte, eu quero introduzir, então, o conceito de cosmovisão. A terceira parte, eu quero trazer para os irmãos a relevância bíblica acerca desse tema. A gente quer ver se realmente a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. E, por fim, fazer algumas aplicações. Se a gente vê se isso tem uma relevância para a nossa vida ou se é só uma coisa acadêmica, teórica, alguma coisa assim. Então, começo agradecendo o convite, é muito legal falar sobre isso. Eu estou escrevendo meu TCC, eu termino meu seminário agora em julho, sobre cosmovisão, cosmovisão protestante e sincretismo. A gente consegue identificar muito bem que os católicos são sincréticos, os espíritas são muito sincréticos no Brasil, mas tem pouca gente que percebe que os evangélicos carregam muito sincretismo, tem muita coisa misturada nas nossas práticas litúrgicas, no nosso culto, na nossa fé, que não são bíblicas, não vem da fé cristã, não vem do cristianismo. Então esse assunto eu achei muito legal porque está em ebulição na minha mente. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso que eu tenho aprendido. Os questionamentos iniciais, então, a gente para pensar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o mundo e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente para conversar com a nossa família, com um amigo próximo, com alguém que compartilha o dia a dia com a gente consegue identificar similaridades, a gente consegue identificar coisas que a gente tem em comum, a gente consegue identificar ideias mais ou menos parecidas. Mas, ao mesmo tempo, em lugares iguais, em contextos iguais, a gente também consegue encontrar pensamentos e ideias completamente diferentes. E se a gente parar um pouquinho para refletir sobre isso, a gente se pergunta por quê? Por que dentro do mesmo contexto a gente tem ideias tão discrepantes? A gente pode levantar algumas questões como o background da pessoa, né? A infância dela, onde ela cresceu, os pais, etc e tal. Mas se a gente colocar, como o pessoal costuma falar, né? As condições normais de temperatura e pressão. Se a gente colocar todo mundo vindo do mesmo contexto, tendo a mesma história, assim, bem parecido, mesma fase da vida, a gente ainda consegue encontrar ideias, visões de mundo, uma explicação da pessoa sobre a realidade completamente diferente. A nossa pergunta é por quê? Por que pessoas com lugares, até mesmo nos lugares parecidos, com a realidade parecida, elas dão uma explicação para a vida, ou então elas vivem a vida delas de maneira tão diferente? Mas, afinal de contas, a gente está numa igreja. A gente quer pensar um pouco isso no contexto da igreja. Essas perguntas começam a ficar um pouquinho mais interessantes e um pouco mais complicadas quando a gente se pergunta por que aqui dentro da mesma igreja, gente que cresceu junto, gente que está participando dos mesmos cultos, gente que está ouvindo as mesmas mensagens, conseguem expressar uma fé tão diferente. A gente que estuda Bíblia e teologia, os pastores, ou quem está mais interessado e envolvido com isso, às vezes a gente fica um pouco surpreso. Como é que na nossa igreja, como é que no nosso contexto, a gente tem gente que defende determinada teologia, mas a gente também tem gente que está participando todo domingo com a gente, que sustenta e crê em coisas completamente diferentes daquilo que a gente acredita que a Escritura defende. A nossa pergunta é por que essas coisas acontecem? A gente pode dar algumas propostas de solução mais rasas, aquelas primeiras coisas que vêm à nossa mente. Por exemplo, uma pessoa se dedica mais na leitura da Bíblia do que a outra. Isso, consequentemente, afeta o modo como ela enxerga a vida e o modo como ela vive. Ou então a gente pode dizer que uma pessoa, por exemplo, presta mais atenção no culto, enquanto a outra ela está lá sem estar lá, a famosa missa de corpo presente. Ela está lá, mas a mente dela está em outro lugar. A família de uma pessoa pode ser mais envolvida com a igreja do que a família do outro. Mas quando a gente fala de cosmovisão e a gente quer
trazer, fazer essa investigação mais apurada, a gente quer ir um pouco mais a fundo. A gente quer procurar entender por que é que as pessoas pensam da forma como elas pensam. O que levou essas pessoas a pensarem desse jeito? E, consequentemente, a forma como uma pessoa pensa influencia a forma como ela age. Por isso, o exercício dos pastores é ensinar, é ensino, é falar sobre a palavra, falar a verdade. Porque não tem como você mudar uma pessoa, mudar as ações de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, se você não mudar a forma como ela pensa. O Antigo Testamento ensinou isso, o Novo Testamento ensinou isso. A gente pratica isso todos os dias. Mas como um teólogo que eu tenho lido fala, que é o Packer, James Packer, faleceu recentemente, em 2020, se eu não me engano, a gente pode usar as mesmas palavras. Às vezes as pessoas podem usar as mesmas palavras, mas elas não percebem o que elas estão dizendo quando elas dizem aquilo. Às vezes a gente usa as mesmas palavras, mas elas não entendem. As pessoas entendem as mesmas palavras de forma diferente. Então o que acontece? O que intriga a gente? O nosso jeito é jeito de crente. As nossas palavras, o nosso vocabulário, o famoso evangeliquez, a gente aprende. A pergunta é, será que a gente entende o que está acontecendo? Será que a gente percebe sentido e significado nessas coisas? Será que quando a gente participa do culto, a gente entende o que está acontecendo no culto? Aquelas coisas que a gente canta, aquilo que a gente lê, será que a gente entende o que está acontecendo? Então, quando a gente para pensar um pouquinho sobre cosmovisão, é sobre essas coisas, sobre esses questionamentos iniciais que fazem a gente embarcar numa investigação um pouco mais apurada sobre isso. E aí, os pensadores, entrando agora no nosso segundo tópico, introduzindo o conceito de cosmovisão, eles começaram a cunhar essa ideia de cosmovisão. E de uma maneira muito interessante, essa palavra, pela primeira vez usada em Kant, Immanuel Kant, um filósofo alemão, mas de uma forma muito interessante foram os protestantes, final do século XIX, início do século XX, que começaram a trabalhar essa palavra com mais afim. E aí eles acabaram legando para a teologia protestante, para a fé cristã evangélica, como a gente chama aqui no Brasil, esse desejo por essa investigação acerca do que é a cosmovisão, acerca de como as pessoas pensam, de por que elas pensam na forma como elas pensam, como o que elas pensam influencia na forma como elas agem, e aí isso acabou pegando de uma forma muito legal, e a gente tem uma história rica, uma história recente, é verdade, com o termo desse jeito, né, cosmovisão, mas que é uma história muito rica e que leva a gente a pesquisar, a estudar. Mas o ponto é que essa palavra ela começou a ser usada nos termos que a gente quer trazer aqui hoje, é uma vasta literatura, um vasto uso dessa palavra, mas para os termos que a gente quer aqui hoje, a cosmovisão, ela significa nada mais, nada menos que a visão de mundo. Ou seja, a forma como a pessoa enxerga, sente, vive a realidade. Não só o aspecto mental, não só o que ela pensa, mas também o que ela crê. Não só o aspecto pessoal que ela tem para ela, mas também a forma como ela vive, a forma como ela explica a realidade dela. E não só a realidade dela, esse aqui é um ponto-chave também, como ela se identifica e como ela explica a história do mundo. Por que é importante a gente entender o conceito de cosmovisão? Porque a gente começa a perceber e a entender a nós mesmos, mas também as outras pessoas. Isso é uma coisa tão significativa porque um dos pastores teólogos protestantes que mais contribuíram para essa área, que foi James Sire, ele escreveu um livro que ficou muito famoso, até hoje a gente tem edição desse livro, que chama O Universo ao Lado. E a capa desse livro é muito legal porque, bom, pelo menos da edição que eu tenho, é porque no lugar da cabeça das pessoas, os editores colocaram o planeta Terra. Porque realmente, e a ideia que o James passa com esse livro, é que cada pessoa é como se fosse um universo completamente diferente. E isso é o que gera a curiosidade na gente. Como é que o nosso vizinho consegue viver num universo, num mundo completamente diferente do nosso? E desde criança a gente já ouviu isso. Quando a nossa mãe pergunta pra gente, né, em que mundo você vive?
que realidade você vive. Só que isso, numa proporção maior, é o que a gente está investigando aqui. Então, quando a gente fala de cosmovisão, nesse conceito que a gente está procurando entender, é a forma como a gente entende a realidade e a forma como a gente explica essa realidade, envolvendo todas as coisas. Como eu disse para vocês, a mente, o coração, as nossas ações, todas essas coisas estão envolvidas, não só no que a pessoa diz, mas também no que uma pessoa age, naquilo que ela crê. E isso faz toda a diferença. Essas coisas, elas não são teóricas, elas são eminentemente práticas. E uma coisa é você falar que acredita em alguma coisa, e outra coisa completamente diferente é a forma como você vive. É o que a gente chama de cosmovisão teórica e cosmovisão prática. Mas o que eu quero deixar mais forte aqui é a necessidade que a gente precisa perceber sobre começar a pensar a cosmovisão e como isso afeta as nossas relações, como a gente consegue ficar mais esperto, mais inteligente, como a gente consegue ficar mais profundo, tanto nas verdades da palavra, como nas nossas relações pessoais, quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre cosmovisão. Por exemplo, se você for conversar com uma pessoa que se diz um ateu, se você já conheceu um pouquinho do pano de fundo da cosmovisão ateísta, você já vai estar mais ou menos esperto para conhecer os pressupostos daquela pessoa. Por que ela pensa da forma como ela pensa, como determinadas experiências na vida dela foram interpretadas e como isso afeta a forma como ela enxerga a vida. Não só isso, não só para você entender a pessoa, como você pode abordar a pessoa. Como é que você pode criar um vínculo com aquela pessoa a partir do que ela acredita, do que ela crê. Além disso, você pode avaliar se realmente essa pessoa que se diz um ateu, ela é coerente com a cosmovisão dela. E a partir disso, você pode apontar algumas coisas ou construir algumas pontes que lá na frente pode culminar numa evangelização. Ou então, se você vai conversar, por exemplo, e eu acho isso muito importante a gente falar do contexto brasileiro, com um católico com espírito. Por que um católico pensa assim e ele não é protestante? Ou por que o espírita pensa da forma como ele pensa? Ele não é protestante. Por que no Brasil o católico não vê nenhum problema em também ser espírita e o espírita não tem nenhum problema em também ser católico? Já perceberam isso? No Brasil as pessoas não têm nenhum problema com o sincretismo. Isso tem tudo a ver com a cosmovisão delas, com a visão de mundo delas. Qual é a noção dessas pessoas? Quanto mais coisa espiritual, mais proteção, mais sucesso. Então a pessoa fala que ela é católica, mas ela talvez frequente um centro espírita. Ela se declara católica, ela pode ter santos, ela pode rezar para santos, ela pode ter todo um imaginário católico, e na sua casa também isso é refletido, mas ela também vai possuir aspectos espíritas. Talvez ela também seja adepta da Umbanda, que é a versão espírita brasileira. E a gente se pergunta, poxa, aliás, a gente escuta tanto isso na igreja, né, de evangelizar as pessoas. Será que a gente está pronto para fazer isso sem entender o que está por trás? Sem entender o que a pessoa crê, o que ela acredita, sem entender os pressupostos, da onde ela está partindo? Tudo isso é relevante para a gente quando a gente está falando sobre cosmovisão. E aí, o que a gente aprende? Obviamente, não existe só a cosmovisão cristã. Existem cosmovisões concorrentes nesse mundo. Existem outras formas de explicar esse mundo que não a cosmovisão cristã. O nosso desafio é mostrar para as pessoas, ou argumentar, ou viver de acordo com as escrituras, de tal forma que a cosmovisão cristã possa se sobressair e essas pessoas possam entender que aquilo que elas estão crendo, a forma como elas estão vivendo, não é a melhor forma, não é a verdade, não é a forma mais coerente, que no final pode custar muito caro para elas. É por isso que a cosmovisão cristã ela é dividida em 4 categorias. Historicamente, como eu falei para os irmãos, é um conceito, nesses termos, recente, mas já é trabalhado, a forma de enxergar o mundo cristã já é trabalhada desde sempre.
Então, desde Agostinho, são trabalhadas 4 categorias quando a gente fala de cosmovisão cristã: criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Isso aqui é muito legal, porque essas 4 categorias, elas falam tanto para a pessoa que é nova convertida, quanto para a pessoa que já está mais profunda, quanto para a pessoa que já está mais experiente, já está mais madura na fé. Por quê? Muitas pessoas chegam para mim e falam que elas têm dificuldade de ler a Bíblia. Não no sentido de pegar a Bíblia e ler, mas de entender a Escritura. Elas têm um esforço piedoso de começar a ler as Escrituras, de tentar tirar ali alguns ensinamentos para ela, mas ela não consegue. E a gente que já está mais esperto nesse sentido do termo cosmovisão, a gente consegue perceber que as pessoas têm dificuldade de enxergar o todo da Escritura. Ela tem dificuldade de ler um texto e identificar onde que esse texto se encaixa na história maior da Bíblia. Então ela lê aquilo, às vezes ela está lendo, por exemplo, um profeta menor, ou então ela está lendo uma profecia muito específica, ou ela está lendo uma cronologia, e ela não entende como aquilo é relevante para a vida dela, ela não entende o lugar daquilo na Bíblia, e aquela leitura acaba sendo vazia para ela. Ou seja, para o novo convertido, é muito proveitoso ele perceber que as 4 categorias cristãs, elas oferecem uma visão do todo da Escritura. Não só da Escritura, mas da história do mundo. Então ela vai perceber a criação, ela vai perceber a queda, ela vai perceber a redenção e ela vai perceber a consumação. E com o passar do tempo, ela começa a entender que a Bíblia é um livro só. São 66 livros, mas que estão tratando do mesmo assunto, do mesmo tema. Estão caminhando na mesma direção. E aí, o que antes ela não conseguia fazer, ela já começa a ficar mais esperta, ela já começa a entender como alguns textos, ainda que difíceis, ainda que aparentemente isolados, eles fazem sentido quando a gente fala da história maior da Escritura. Por exemplo, lá na Vida, a Igreja Batista Vida, a gente acabou agora a primeira fase da série de exposições que a gente está fazendo sobre cosmovisão cristã. A gente fez 4 mensagens nessa primeira categoria, que é a categoria da criação. Presta atenção aos textos bíblicos das mensagens. A primeira foi em Gênesis 1, esse não é difícil de perceber, a criação. O segundo foi Gênesis 7. Gênesis 7 é a história do dilúvio. Esse aqui não é tão difícil de entender, mas talvez precise de alguma explicação. Deus está destruindo o que tinha antes e o texto ele traz a noção de que ele está recriando. A terceira mensagem foi em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo isso a gente está falando sobre criação, no Novo Testamento, no Evangelho, João. E essa última mensagem foi em Apocalipse capítulo 4. Já viram uma mensagem sobre criação em Apocalipse? Percebem? Apocalipse é um livro que fala sobre as últimas coisas. Mas será que ele não tem nada a falar para a gente sobre a criação? O Weber expôs, por exemplo, Apocalipse 4:11, quando fala que Deus cria para a sua glória. Quando a gente começa a fazer isso, quando a gente começa a estudar melhor essas questões, a gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia. Por exemplo, vocês já notaram, e aqui eu já estou fazendo uma ponte com o meu próximo tópico, que é a relevância bíblica. Mas ainda não entrei nele, mas já estou fazendo uma ponte. Vocês já notaram que a Bíblia, logo no começo da história dela, aparece uma árvore? Lembram dessa história? Lembram que a árvore aparece? Vocês já notaram que no final da Bíblia, uma árvore também aparece? E não é por acaso que é a mesma árvore? Ou então, não sei se vocês já notaram, a Bíblia começa num jardim e ela termina onde? Numa cidade. Isso não é por acaso, não é à toa, tem significado aí. Você quer ver um exemplo? O que a gente acredita sobre o céu? É que a gente vai voltar para o estado de Adão e Eva, é ou não é verdade? Isso não está no imaginário nosso, enquanto crentes, enquanto cristãos? Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que a gente vai voltar para o estado de Adão e Eva. Olha que legal. Quando a Bíblia fala sobre o nosso futuro, que também não é o céu é onde os mortos estão agora, mas é o novo céu e a nova terra, é para um estado melhor do que o que Adão e Eva tinham no passado. Vocês conseguiram perceber o que eu fiz aqui? Eu peguei um aspecto macro
A Bíblia começa com uma árvore, termina com uma árvore. Ou seja, a gente vê aqui continuidade. A árvore continua envolvida. Mas o futuro não é uma volta ao passado. Eu falei então que a Bíblia, a Escritura começa num jardim, a história desse mundo começa num jardim e termina numa cidade. Em outras palavras, tudo o que aconteceu nesse meio tempo é levado em consideração. Então a gente pega um aspecto macro e a gente começa a tirar lições e aplicações. Ao mesmo tempo que a gente tira essas lições e aplicações, o que a gente está fazendo aqui? A gente está cortando algumas crenças erradas. A gente está apurando a nossa percepção bíblica. Por exemplo, a noção de céu que os cristãos têm é uma noção mais espírita do que bíblica. Qual que é a nossa visão de céu? Um lugar etéreo, ou seja, um lugar que a gente vai estar em espírito, em cima de uma nuvenzinha, tocando uma harpa e cantando para todo sempre. É ou não é verdade? Gente, quem é que quer ir para um céu desse jeito? Essas coisas elas não são só erros, mas a gente pode dizer que elas são armadilhas do inimigo para tirar da gente, nesse caso, o desejo pelo novo céu e pela nova terra. Como é que a cultura pinta o céu para a gente? E a gente leva isso para os nossos cultos, a gente leva isso para a nossa vida? Como um lugar de tédio. Percebem? Será que a Escritura ensina isso? Será que a Escritura ensina que a gente vai estar lá como espíritos, fantasminhas? Ou será que a ressurreição significa a reunião do corpo e espírito depois da morte? Ou será que novo céu e nova terra significa que Deus vai refazer ou Deus vai reformar essa terra e nós vamos viver trabalhando, comendo, adorando? Percebem? A gente já começa a aprender sobre cosmovisão, mas ao mesmo tempo a gente já começa a se corrigir em relação ao sincretismo. A gente já começa a perceber que a nossa fé é uma fé muito misturada, é uma fé muito suja, percebe? E aí a gente começa a falar de outros assuntos, queda, redenção, consumação. Mas já passando para o meu terceiro tópico, eu quero mostrar para vocês como na Escritura ela mesma nos diz que a fé cristã ela serve para a nossa vida toda. E por que isso é relevante? Porque ensinaram uma coisa para a gente acreditou, a gente recebeu uma fé, e muitos dos nossos erros talvez não sejam tão culpa nossa, mas isso é do legado dos nossos missionários, isso acabou passando para os seminários, e é o que chega nas igrejas, é que a fé cristã ela diz respeito à vida espiritual. Ela diz respeito ao que acontece dentro da igreja, e ela diz respeito à sua fé pessoal. E que ela não tem nada a falar para a sociedade. Querem ver um exemplo disso? O tema do aborto. O que as pessoas falam quando os cristãos entram no debate do aborto? Você pode ter a sua fé, mas você não pode obrigar outras pessoas a seguirem os ensinamentos da sua fé se elas não confessam a mesma fé que você. Aí qual que é o problema? O cristão acha que isso faz sentido. Ele fala, não, é verdade, a minha fé é minha, a fé do outro é do outro, eu não posso obrigar ele. Sem saber, ele está aceitando a fé do outro e abrindo mão da sua fé. Ele pode pensar que existe neutralidade. Ele pode pensar que é errado obrigar a pessoa a viver de acordo com algo que ela não acredita. Mas, no fundo, o que essa pessoa está confessando é que aquilo que ela crê não é bom o suficiente para ditar a forma como as pessoas vivem na sociedade. Percebem? Ela está assumindo, olha só que interessante, o cristão, quando ele abre mão da sua fé cristã, por exemplo, na sociedade ou qualquer tema que seja, eu usei o tema do aborto porque isso é bem claro. Ele está assumindo que a fé cristã só serve para ele no âmbito de vida pessoal dele, dentro de casa, no máximo dentro da igreja. E aí a gente começou a cair numa armadilha muito grande, que é o que a gente chama no estudo de cosmovisão, que é a armadilha do dualismo, é a cosmovisão dualista. O que a cosmovisão dualista diz para a gente? Em outras palavras, é que Jesus só reina, ou que Deus só reina no meio dos cristãos.
ou na sua igreja. E que tudo aquilo que não é o reino de Deus, Deus não tem nada a dizer. A fé cristã não tem nada a dizer. Qual que é o grande problema do dualismo? É que ele coloca em oposição coisas que a Escritura não coloca em oposição. Se ele diz que o mundo lá fora é do mundo, está fadado ao diabo, e só a igreja é de Deus, o que a gente encontra na Escritura é um pouquinho diferente. A gente vai ver ao longo de toda a Escritura ela fazendo uma defesa de que as verdades que ela ensina aqui serve para cada pessoa, para cada família, para cada igreja, para cada cidade, para cada país, para o mundo inteiro. Isso não poderia ser diferente. Gente, se a gente fala que Deus criou o mundo, quem é que sabe como esse mundo funciona? E quem é que tem o direito de dizer como quer que esse mundo funcione? Vocês percebem o reducionismo que é? Deus criar o mundo. Olha só, a gente está vindo num raciocínio aqui. Deus cria o mundo. E aí, ele dá a lei para o seu povo. Mas ele fala que só o seu povo precisa obedecer essa lei. Tem alguma coisa errada. Se é Deus que cria, é ele quem tem o direito sobre tudo. Se é ele que é infinito e o ser humano é que é finito, é o ser humano que tem que abaixar a cabeça para Deus, não é Deus que abaixa a cabeça para o ser humano. E a gente começa a encontrar na Escritura, desde o Pentateuco até o livro de Apocalipse, a Escritura assumindo para ela que toda a realidade, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa tem que ser feito de acordo com a Escritura. Vamos abrir a Bíblia para a gente ver onde é que a gente pode encontrar isso? O primeiro texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é um versículo chave porque é a grande afirmação do monoteísmo de Israel. É a grande afirmação de que só existe um único Deus. É conhecido como Chamá. Deuteronômio 6,4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Senhor. E aí o versículo 5 diz assim, olha só que legal, Deus, que é o Criador, ele coloca na lei dele que as pessoas precisam amá-lo. Você já pararam para pensar como isso é estranho? Imagina o nosso presidente aqui, mandar um projeto de lei para o Congresso dizendo que as pessoas têm que amar o presidente. Já pararam para pensar nisso? Mas Deus faz isso. Ele coloca na lei dele que ele tem que ser amado. O versículo 5 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí Jesus, em Marcos 12, versículo 30, ele vai citar Deuteronômio 6, capítulo 5, em Marcos 12, 30, e aí ele vai acrescentar um tópico. O versículo 29 diz assim, Marcos 12, 29 e 30. O 29 diz assim, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aí ele acrescenta um, olha só, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus, e o autor aqui do Pentateuco, está assumindo para a palavra de Deus o homem como um todo. Em outras palavras, que os pastores tanto gostam de falar, Deus não quer só um cômodo da sua casa. Ele não está contente só na sua vida religiosa, como a gente costuma dizer, na sua vida espiritual. Mas a vida cristã, ela diz respeito à forma como você trabalha. Ela diz respeito à forma como você arruma a sua casa. Ela diz respeito à forma como você enxerga esse mundo. A forma como você se relaciona com as pessoas. É a Bíblia toda, a gente costuma dizer, para o homem todo. Em outras palavras, não existe nenhuma visão melhor do que a Bíblia para falar sobre uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com a igreja do que a Bíblia. E é aqui que muitos crentes acabam errando. Porque quando vai falar sobre igreja e sobre Bíblia, qual que é a fonte para essa pessoa? A Bíblia. Aí é o que eu falei que a gente sabe ser crente. A gente sabe se vestir, a gente sabe se comportar, a gente conhece o evangeliquez e a gente é crente. Aí quando a pessoa vai falar sobre o trabalho dela, ela começa a buscar outras fontes. Ela começa a
consumir conteúdo sem perceber que é completamente oposto ao da fé cristã. E é tão bonito quando a gente estuda a história da igreja, porque a gente percebe essas coisas na prática. Tem um exemplo muito bonito, eu gosto de dar esse exemplo. Na época da Reforma Protestante, as pessoas, usando uma cadeira que estava à venda, elas conseguiam perceber se o construtor da cadeira era um pagão, se era um católico ou se era um protestante. Não sei se vocês já ouviram essa história. Se a cadeira cumpria a função dela, o fabricante da cadeira tinha sido um pagão. Se ela não tinha beleza, entende? Se ela não tinha decoração, se ela era só para aquilo, quem tinha feito a cadeira tinha sido um pagão. Agora, se a cadeira ela servisse para o ofício dela, e ela, na parte que a gente consegue ver, ela fosse uma cadeira bonita, a gente sabia que o fabricante era um católico. Podia ter alguma decoração, podia ter algum enfeite, a cadeira era bonita, mas só na parte que as pessoas viam. Agora, para diferenciar uma cadeira católica de uma cadeira protestante, o que as pessoas faziam? Viravam a cadeira para olhar a parte que não estava à mostra. Se a parte que não estava à mostra também mostrava que o fabricante se preocupou em fazer um bom trabalho, a gente sabia que o fabricante era um protestante. Por quê? Porque os reformadores, eles bateram muito nessa tecla. Você não é um crente só se você é um pastor ou se você está trabalhando na igreja, mas a forma como você trabalha mostra que você é um crente, percebe? Eles começaram a perceber que a Escritura, ela diz respeito ao homem todo, em tudo que o homem faz. Essa história de que a gente tem uma vida em casa, uma vida no trabalho, uma vida na igreja, e essas coisas não conversam, isso é uma mentira. Isso é compartimentalizar a vida. E a Escritura não permite a gente a compartimentalizar a vida, a dividir a vida em cômodos. Pelo contrário, tudo o que a gente faz para a glória de Deus. Um outro texto que eu queria abrir com vocês é 1 Coríntios 10, 31. O que 1 Coríntios 10, 31 diz para a gente? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, o que o texto está falando? Quer comais, quer bebais. Olha que legal. Nossa, eu acho isso muito legal. Tem um jeito cristão de comer. Tem um jeito cristão de beber. Tem um jeito ímpio de comer e de beber. Já pararam para pensar nisso? É isso que esse versículo está dizendo. A forma como você come, por exemplo, a forma como você bebe, ou a forma como você faz qualquer outra coisa, ela tem que ser nada mais, nada menos para a glória de Deus. E aqui eu também já faço mais uma ponte para o meu último tópico, que são as aplicações. E aqui tem uma aplicação muito legal. Já viram aqueles campeonatos de comida? Quem come mais em menos tempo? Gente, eu não vou mentir para vocês, é um negócio interessante de assistir. Porque, assim, é impressionante. Eles comem demais, comem rápido. E a gente fica assim, caramba, como é que pode isso? Como é que a pessoa conseguiu comer tanto em tão pouco tempo? Só que quando a gente começa a ficar mais maduro, a gente começa a ver a cosmovisão cristã, a gente já começa a avaliar melhor as coisas. E a gente percebe que essa é uma forma de comer desagradando a Deus. Por mais que pareça legal, à medida que a gente vai sendo santificado, a gente já não enxerga mais beleza nisso. Por quê? Deus não deu a comida para ser usada desse jeito. Para você se empanturrar. Ou para você ver quem come mais rápido. Esse é um jeito ímpio de comer. Agora, tem um outro extremo que também é muito interessante. É quem trata a comida como ração. É a pessoa que está tão atarefada, é a pessoa que está tão preocupada com as coisas que ela precisa resolver, que ela almoça rápido. Ela almoça sem sentir o gosto da comida, sem saborear, ou ela não se preocupa com aquilo que ela está comendo, ela não cuida da saúde dela. Ela tem esse estilo de vida, que é o contrário da pessoa que está comendo demais muito rápido, ou da pessoa que se preocupa demais com a comida. A pessoa trata a comida como ração. Esse também não é um jeito cristão de lidar com a comida, é um jeito ímpio. Por quê? Porque Deus criou a comida, gente, olha que coisa bonita, para o nosso deleite.
para o nosso prazer. É por isso que os momentos, a gente percebe isso na Escritura. Salmos fala sobre isso. Os momentos à mesa, os momentos de refeição, eles são importantíssimos. Por isso que muitos de nós têm o costume de orar antes de comer. É por isso que muitos de nós têm o costume de vez em quando, juntar a família e fazer uma refeição juntos. As refeições são importantes. Gente, a forma como nós comemos mostra para nós se nós somos cristãos, se nós agimos como os cristãos, ou se nós agimos como ímpios. A comida, olha só, ela foi dada por Deus para nós desfrutarmos dela, para nós comermos com saúde, com alegria. E lembrem-se que uma das imagens do céu é as bodas do Cordeiro. É festa. É comida. Lembra que a gente tem que ler a Bíblia como um israelita. O nosso problema é que a gente quer ler a Bíblia como um grego, né? Mas a cosmovisão israelita é uma cosmovisão muito concreta. O israelita, ele não pensa em termos abstratos. A gente é que pensa em termos abstratos porque nós somos ocidentais. Por isso que a gente acha que a gente vai estar no céu como fantasminhas, porque a gente separa as coisas. O israelita não. O israelita, você fala uma imagem para o israelita, ele vai ver aquela imagem, ele vai pegar, ele vai entender aquilo como literal. E as figuras que a gente tem do céu, da festa, quando nós nos encontrarmos com Cristo, é uma figura de festa, uma figura de comida, é um casamento israelita. Então tem comida, tem bebida. Eita! Percebem? A gente começa a mergulhar na Escritura, gente. A gente começa a perceber como essas coisas estão completamente conectadas à nossa vida, a gente começa a repensar muita coisa. A gente começa a mudar muitos pensamentos e, consequentemente, se a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda a nossa forma de agir. E aí aqui eu poderia sair dando vários exemplos, fazendo várias aplicações. Algumas mais significativas, outros menos significativas. A da comida é uma menos significativa. Uma que eu quero concluir para deixar mais significativa para vocês é o que acontece no culto. Os nossos irmãos do passado, eles tinham uma visão do culto muito mais significativa, muito mais colorida, viva do que o que a gente tem hoje. E por que isso acontece? Porque eles tinham um entendimento de Deus muito diferente do entendimento que a gente tem hoje. Qual era o entendimento de Deus que essas pessoas tinham? Deus era muito grande. A sua providência diz respeito diretamente à vida de cada uma dessas pessoas, ou seja, tudo o que acontece ou deixa de acontecer na vida delas é por causa de Deus. Deus não era visto como sendo alguém pequeno, alguém que a gente pudesse barganhar com ele. Deus não era visto também como um mordomo. Essa figura do mordomo, ela cerca muito das nossas igrejas. E que Deus serve para nos servir com aquilo que a gente pede. Ou então, eles também não tinham a figura de Deus como sendo um terapeuta. A nossa cosmovisão moderna traz muito dessa ilustração de Deus como um terapeuta. E a gente passa essas coisas para a forma como a gente fala para as pessoas. Quer ver um exemplo? Alguém está passando alguma dificuldade, o que a gente fala? Calma, meu irmão, Deus tem o melhor para você. Ai, foi-se embora a Bíblia, sem perceber. Esse aqui é o legal, vocês estão entendendo? A gente não percebe. Você tem que estudar, você tem que praticar para você falar, poxa, será? Olha só, meu irmão, Deus tem o melhor para você. Será que esse é um jeito cristão, bíblico, de encorajar alguém? Ou será que essa é uma visão terapêutica? Será que a gente está querendo mascarar a realidade ou então afagar a pessoa, ainda que com boas intenções, mas usando o remédio errado? Os nossos irmãos do passado, eles não tinham isso, eles tinham uma visão grande de Deus. Aí quando juntava essa gente, que tinha uma boa teologia, que estava estudando a Bíblia, que vivia na prática a sua fé, o culto dessas pessoas era diferente. Não era um culto extravagante. Não era um culto pomposo, do jeito que a gente conhece hoje, mas era um culto extremamente vivo,
porque não era um culto artificial, fabricado. E muita gente hoje está sendo seduzido por um culto artificial, por um culto fabricado. As pessoas acharam que se elas construíssem um cenário, elas poderiam alcançar e abençoar mais gente. Notem como as nossas igrejas hoje, elas se parecem mais com um cinema do que com uma igreja. Elas se parecem mais com um teatro do que com uma igreja. Agora, percebam, já estou falando de quê? Arquitetura, olha que legal. Como a arquitetura das nossas igrejas se parecem mais com um palco de show do que com uma igreja. O que aconteceu? Por que essas coisas acontecem? Lá no início, eu falei para vocês que a gente está querendo investigar por que as pessoas pensam como elas pensam. Por que elas agem como elas agem. Já pararam para pensar nisso? Por que a gente está em construções que a gente está? Por que as construções brasileiras são assim? Por que as igrejas brasileiras são assim? As igrejas europeias são diferentes? A arquitetura também tem tudo a ver com cosmovisão. Mas qual é o ponto? As pessoas começaram a trocar essas coisas e colocaram elas no lugar de Deus. O que acontece quando você tira Deus do lugar dele? Você pode fazer o show que for. Pode ser a coisa mais linda, pode ser a coisa mais exuberante, que não vai ser tão bonita, tão grande, tão bela como Deus. E é só Deus que satisfaz as pessoas. E aí é uma tentação para a gente. O que a gente vai oferecer? O que vocês aqui na Igreja Batista Âncora vão oferecer uns para os outros e para as pessoas que chegaram? Para a gente fazer uma aplicação para nós, para a gente não ficar falando dos outros. Vocês têm a tentação de oferecer Deus nos termos dele, do jeito que ele se revela, ou vocês têm a tentação de dar um empurrãozinho, de tentar ajudar Deus, de ganhar as pessoas pela estrutura, de ganhar as pessoas pelas redes sociais, percebem? De ganhar as pessoas pelos eventos. Essa é a tentação. Por que o nosso culto, talvez, estou falando agora como geral, ele não é como o culto dos nossos irmãos do passado? É porque a gente traiu a cosmovisão cristã. É porque a gente abriu mão da visão bíblica de Deus. E como diz Romanos, se você abre mão da visão de Deus, você também abriu mão da visão do ser humano. Aí todas as coisas se perdem. Então, para a gente concluir, por que eu fico feliz de vocês estarem estudando isso? E por que eu incentivo vocês a continuarem nessa caminhada? Estudar a cosmovisão cristã é estudar a Bíblia com profundidade, mas é estudar também esse mundo. Isso vai transformar a vida de vocês, meus irmãos. E transformando a vida de vocês, vai habilitar vocês a transformarem a vida de outras pessoas. Vocês vão conseguir conversar com quem pensa diferente de vocês. Vocês vão conseguir pensar política a partir da forma cristã. Me permitam só essa cutucada. Tem gente que acha que ser cristão é ser de direita. E ser de esquerda é coisa de ímpio. Será que a Bíblia trata a política desse jeito? Ou será que ela está olhando a política de cima? Que tanto as pessoas de um lado como as pessoas de outro estão debaixo dessa avaliação da cosmovisão cristã. Percebem? Vocês vão conseguir pensar economia. Será que tem um jeito mais cristão, mais bíblico, de pensar uma política pública? Ou será que tanto faz? Será que o Estado faz o papel dele ou ele está fazendo o papel que é de outra coisa? Vocês vão conseguir pensar a arte. Será que toda arte é bonita em si mesma? Ou para ser considerada arte, tem que ter beleza? Mas espera aí, qual que é o critério de beleza? Será que a beleza, quem determina é cada pessoa? Será que a beleza é pessoal? Ou a beleza ela tem um padrão? Parece que a fé cristã aponta que o padrão é Deus. Parece que a fé cristã aponta que o padrão é a criação de Deus. Percebem? Vocês vão conseguir pensar melhor a música. Vocês vão conseguir pensar melhor todas as áreas da vida de vocês, todas as áreas desse mundo, estudando cosmovisão cristã. Nessas 4 categorias, a criação tem aplicações. Queda, quando o ser humano pecou. O que aconteceu com esse mundo? O que tem de errado com esse mundo? A fé cristã explica. Redenção, qual é a solução para esse mundo? A fé cristã oferece a solução. É Jesus Cristo. As cosmovisões concorrentes também oferecem uma sugestão de solução. Se você for conversar com um materialista, um marxista,
Qual que é a solução que ele oferece para o mundo? O comunismo, percebe? Se você for conversar com um ateu, qual que é a solução que o ateu tem para o mundo? Ele vai falar assim, não tem jeito. A gente está indo ladeira abaixo e o fim é uma destruição completa. Depois que a pessoa morrer, ela deixa de existir, percebe? Se você for conversar com um espírita, qual que é a solução que ele oferece? Em cada vida você tem que melhorar, ir melhorando. E aí você vai subindo de nível. Estão entendendo? E aí, por que é interessante conversar com o espírita? Ele carrega um piano nas costas, que a salvação dele, ele melhorar, passar de nível, tá tudo no que ele faz. Aí carrega um piano nas costas. Você quer pregar para um espírita, o que você fala? O evangelho é Jesus. Não é nada que você faz. Percebe? Olha como você, em poucas palavras, você consegue falar muito forte para o espírita. Um católico também defende as boas obras. A mesma coisa. E a consumação, gente, a forma como a gente vê o futuro, a glorificação, o entendimento de céu e inferno que a gente tem, afeta muito a forma como a gente enxerga a história, mas a forma como a gente vive hoje. Por que as pessoas não veem problema em ir para o inferno? E a gente brinca com a noção de inferno? Porque a nossa cultura, ela vende uma imagem de inferno que é completamente diferente do ensino bíblico. Qual que é a imagem de inferno que a nossa cultura oferece? Ou que o inferno vai ser festa, enquanto o céu é tédio, o inferno é festa. Ou que o diabo e os seus anjos mandam no inferno. É ou não é verdade? Percebe isso nos desenhos, nas séries? Ou o inferno é festa, ou o inferno é diabo e os seus anjos mandando. Talvez muitos de nós se surpreendam ao ler Apocalipse e ler que quem vai atormentar tanto o diabo como seus anjos, quanto todos os ímpios, é o próprio Cordeiro. Isso está expressamente em Apocalipse. O diabo, os seus anjos e os ímpios, meus irmãos, eles serão atormentados pelo próprio Cordeiro. Deus, ele também é Senhor do inferno. Esse aqui é o problema. E ele vai se encarregar de punir as pessoas, o diabo e os seus anjos, ele mesmo, pelos séculos dos séculos. Isso muda muita coisa. Levanta a nossa urgência de pregar o evangelho, liga a nossa lanterna de emergência ou de vigilância. Por quê? Uma coisa que a gente vive hoje? Não. É uma coisa que a gente espera, a consumação. Mas isso molda a forma como a gente vive hoje. Eu recomendei um livro para vocês, que é o livro do James Sire, que é O Universo ao Lado. Mas eu quero recomendar um livro que fala sobre o contexto brasileiro, que é o livro do Heber Campos Júnior, Amando a Deus no Mundo. Ele vai trabalhar a cosmovisão reformada, a cosmovisão cristã, nesses 4 pilares: criação, queda, cosmovisão, redenção e consumação. E ele vai fazer as aplicações para o contexto brasileiro. Meus irmãos, você tem que estar preparado para ler esse livro, que é um susto. Você vai ver que tem muita coisa que você defende com unhas e dentes, que não é o que a Escritura defende, tá? Amando a Deus no Mundo, Heber Campos Júnior. Agradeço demais a atenção de vocês, a oportunidade. Que Deus abençoe.